Viver confiante com as nossas decisões e o futuro para onde caminhamos é um privilégio. Mas para uns, a falta de confiança torna-se um obstáculo para viver o dia-a-dia. Carlos Alho soube que tinha encontrado a mulher da sua vida quando conheceu Isabel, mas nunca poderia imaginar os desafios que teria de enfrentar para alcançar o seu final feliz. Eu cheguei à igreja ainda criança e aparentemente não trazia comigo nenhum problema, até que eu comecei a namorar com a minha atual esposa e foi aí que os primeiros problemas começaram a acontecer, quando ela terminou o namoro comigo por 2 vezes. Eu vinha de uma família que tinha vários casos de divórcios, os meus avós se separaram, os meus pais também se separaram e eu tinha medo que isso também viesse a acontecer na minha vida. As dúvidas de Isabel provocaram uma dor imensa a Carlos, que de um momento para o outro viu a mulher que amava o abandonar. Foi aí o meu fundo do poço. Quando a minha esposa, da primeira vez, ela terminou comigo, eu fiquei muito triste, abatido. Passado algum tempo ela voltou novamente e nós começámos a namorar. Quando nova tentativa de reativar o namoro falhou pela segunda vez, Carlos soube que chegara o momento de arriscar tudo na fogueira santa para conquistar definitivamente a mulher dos seus sonhos. Dessa segunda vez o namoro durou por 6 meses e nessa altura, quando ela quis acabar comigo novamente, eu parti para o tudo ou nada. Foi quando veio a fogueira santa e eu aí decidi a minha vida. Eu decidi me lançar na Fogueira Santa de Israel, que vi a oportunidade de mudar a minha vida e foi quando eu me lancei totalmente. Fiz o meu sacrifício, não foi fácil, custou, mas valeu a pena. Passado nem um mês, eu recebi a resposta, a minha esposa veio ter comigo para nós nos relacionarmos novamente. Hoje estou casada, estou feliz. Formamos uma família feliz. Vivo em lua de mel com ela há 3 anos, já que estamos casados e somos muito felizes. Ben trovati, inizia ora il programma Momenti in Italia. Oggi noi staremo parlando riguardo questa settimana, che è stata la settimana degli innamorati. Noi sappiamo che molte persone in questa settimana si sentono sole, molte persone in questa settimana hanno finito il suo relazionamento e non sa come fare per avere una vita felice e realizzata. Eu voglio farti vedere adesso una materia che ci parla riguardo le persone che hanno vissuto dei momenti difficili in questo anno nel senso sentimentale. Tra poco noi torneremo qui con il tuo programma Momenti in Italia. Aumenta l'instabilità matrimoniale. Separazioni e divorzi sono in crescita. Le separazioni legali oltrepassano gli 83.179 l'anno, i divorzi 45.097. L'età di separazione per gli uomini è di 43 anni, per le donne è di 40. L'età di divorzio è di 45 anni per gli uomini e 41 per le donne. Il tasso di separazione è pari a 283 ogni 100.000 coniugati. I minori coinvolti nelle separazioni negli ultimi anni sono stati 64.292. L'83,2% è stato affidato alla madre, il 3,6% al padre e il 12,7% ad ambedue. Il numero di separati, divorziati e separati di fatto è 2.635.000. Come noi abbiamo visto, ci sono tante persone vivendo periodi bruttissimi nel senso sentimentale. Molte persone vivendo sole. Ci
sono conosciuti vedovi di coniugi vivo, persone che nonostante avendo un fidanzato, nonostante avendo un marito, una moglie, questa persona è come se fosse vedova, questa persona non riesce ad essere felice, non riesce ad essere realizzata. Noi sappiamo che l'indice di separazione cresce ad ogni giorno e può darsi tu sei una vittima di questo indice, può darsi tu sei una persona che sta soffrendo tantissimo nell'amore, tu già hai cercato nella magia, tu già hai cercato nella stregoneria, tu già hai cercato in tante parti, in tanti posti, in tanti luoghi, um modo di risolvere questo problema, ma tu não está trovando a solução. Eu vou invitar-te, em questo sábado, nós estaremos realizando uma preghiera que sicuramente cambierà a tua vida sentimental. Eu vou farti vedere adesso la testimonianza di una persona che ha cercato aiuto nel posto giusto, ha cercato l'aiuto nel Signore dell'amore e oggi la sua vita è trasformata. Acompanhiamo insieme e torneremo tra pouco qui. O amor verdadeiro entre duas pessoas é único e capaz de suportar os vários obstáculos que surgem ao longo da vida. Mas nem sempre esse sentimento é real ou eterno. Maria João e Rui Agostinho viveram vidas diferentes, mas que tinham em comum a desilusão e mágoa nos seus relacionamentos. Eu fui sempre traída. Todos os meus relacionamentos, desde muito cedo, começavam muito bem, mas depois acabavam sempre em traição da parte do homem. E quando conheci o meu ex-marido, a situação foi exatamente a mesma. Fui traída e terminou em divórcio, como era de esperar. A pessoa que trai uma vez, trai duas, trai três e tantas promessas e tantas coisas que não tinha ninguém, que não, aliás, nunca deixou a pessoa para a qual traiu a primeira vez, continuou sempre com a pessoa e acabou por ter que ir para o divórcio. Tinha relacionamentos, mas não davam certo com ninguém. Não por traições ou por outras coisas, mas simplesmente porque as coisas não se conseguia haver entendimento. Lutas, disputas, brigas, mal entendidos. Tive um relacionamento de 7 anos e que não deu em nada porque a vida era sempre constantemente a mesma coisa. Quando o seu casamento se destruiu por causa da traição, Maria João desistiu de viver e tomou a decisão mais cruel de todas. O fundo do poço foi exatamente quando eu tentei o suicídio. Pensava que ao morrer, que acabava todo o meu sofrimento. Nem sequer pensei nos 2 filhos que tinha na altura. Não pensei em nada. Foi através de uma amiga que Maria João conheceu o Centro de Ajuda, onde aprendeu que havia solução para a sua vida. Também Rui encontrou a resposta que tanto havia procurado quando tomou a decisão de participar nas reuniões do Centro de Ajuda. Facilmente comecei a perceber que ali estava a solução para os meus problemas, para a minha vida. Quando entrei no Centro de Ajuda, libertei-me do passado, dos traumas que tinha, que trazia, e comecei a pensar em mim própria, a tentar ser uma pessoa para conhecer alguém, conhecer a cara metade. E foi quando ouviu falar na Fogueira Santa que Maria João e Rui, mesmo sem se conhecerem, decidiram participar para conquistarem o amor com que sempre haviam sonhado. Quando realmente percebi que os filhos crescem e que nós precisamos de ter alguém do nosso lado, alguém que nos compreenda, alguém que faça parte do nosso dia-a-dia, aí eu fiz o meu sacrifício para encontrar esse alguém. Entretanto, estava a decorrer a Fogueira Santa e eu participei para me libertar e para encontrar a pessoa que eu desejava encontrar. Depois da Fogueira Santa, o sonho concretizou-se e eu encontrei a mulher que eu desejava. Que me faz feliz e que é a minha companheira, a minha cara metade.
Hoje a minha vida é completamente diferente. Tenho um marido perfeito, é mais do que aquilo que eu pedi nessa fogueira santa. Ele é muito mais que isso, é uma pessoa compreensiva, é uma pessoa que se pode conversar, é fiel, é o oposto do trauma que eu trazia. Sinto-me realizado na vida sentimental, não tem nada a ver com aquilo que se passou no passado ou com aquilo que aconteceu comigo e com ela também, embora não nos conhecêssemos. Nos viemos a encontrar e viemos a realizar os sonhos de ambos. Como o meu atual marido não tinha filhos, já com 40 anos eu tive mais um filho. Hoje somos felizes, vivemos em lua de mel. Come noi abbiamo visto in questa testimonianza, ci sono tante persone trovando l'allegria, trovando la felicità sentimentale e tu non puoi continuare lottando da solo, tu non puoi continuare chiudendo nella tua stanza, può darsi da tanto tempo tu si chiudi nella tua stanza, da tanto tempo tu si chiudi nel tuo mondo e tu pensa che così tu sarà meglio, così tu sarà protetto, così tu sarà felice, ma ciò che sta succedendo è il contrario. Tu sei giorno dopo giorno una persona triste, vuota, una persona senza motivazioni, una persona infelice. Allora esci di questa tua stanza, esci di questa situazione in cui tu sta vivendo e dá un passo, perché il Dio dell'amore sicuramente vuole cambiare la tua situazione. Se tu vuoi chiamarci, il nostro numero è 0245 494940. Questo sabato alle 19 di sera tu sei il nostro invitato speciale. Qui a Milano, Viale Monza 101, come anche negli indirizzi che appaiono ora sotto il tuo schermo. Noi faremo ora una piccola pausa e tra poco torneremo qui. A volte vivere diventa difficile. Perdiamo l'entusiasmo anche in quello che amiamo fare di più. Noi lo sappiamo perché l'abbiamo vissuto. Esiste un aiuto. Chiesa cristiana, sacrificando quotidianamente per il tuo ideale. O meu nome é Edileno Leal e eu sou de São Tomé e Príncipe. Antes de conhecer a igreja, eu já sofri com problemas sentimentais. Eu me lembro, na altura, era ainda muito jovem, via que meus pais não eram felizes, porque o meu pai sempre teve várias outras relações. E então havia dias que ele estava em casa, havia dias que não estava. E nós sabíamos que, além da nossa mãe, ele tinha várias outras mulheres. E isso, parecendo que não, teve uma reflexão na minha vida, porque eu também me imaginei fazendo esse tipo de coisas, tendo várias mulheres. Mas nessa altura eu via que isso não trazia felicidade. E então eu comecei a ter problemas, tive várias relações que não deram certo. E foi então nessa situação que eu cheguei na igreja, infeliz, decepcionado, e conheci Jesus. E quando conheci Jesus, abri meu coração, entreguei minha vida a Ele, e então fui fazendo meus votos, fazendo o propósito, e foi aí que chegou a Fogueira Santa. Então eu aprendi a saber o que é Fogueira Santa, aprendi a agir a minha fé e tomei a minha decisão por sacrificar por um sonho maior, porque era o meu sonho maior, encontrar alguém que pudesse ser feliz e pudesse
conquistar um casamento estável, ter uma vida sentimental abençoada. Então foi aí que eu parti para o sacrifício, tomei essa decisão, agi a minha fé em Deus e com o passar do tempo, Deus colocou no meu caminho uma mulher de Deus, alguém que compreendesse a mim e eu compreendesse também. Dou o conselho de que o sacrifício é o caminho, não vou dizer mais fácil, mas é o caminho mais rápido para nós conquistarmos o nosso sonho maior. Porque se nós não partirmos para o sacrifício, então se nós não crermos que Deus tem poder para nos dar aquilo que queremos, então torna-se muito difícil as nossas conquistas, porque nós não confiamos em Deus. Então temos que confiar nele, que só Ele pode nos abrir a porta que nós queremos. Quando prometemos amar alguém, pensamos ser capazes de enfrentar tudo e todos por esse amor, mas nem sempre os obstáculos são fáceis de ultrapassar. Piedade Belo lutou durante toda a vida pelo seu casamento, mesmo quando todas as forças pareciam estar contra si. A minha vida era um inferno e há uns anos atrás. A minha vida conjugal era só discussões, não havia paz em casa. O meu marido antigamente vinha tarde para casa, 4, 5 da manhã, quando era aos bailariques. Depois vinha para casa noturno, não nos dava atenção a mim nem aos filhos. Mais tarde as pessoas vinham-me dizer e eu ficava toda zangada com ele. E havia sempre chatices em casa. Por causa das discussões que a gente tinha, que eu enervava-me. Eu voltava-me a ele, a bater-lhe, e ele só me agarrava aos braços. E acalma-te, e não faças isso, e eu já não vou lá mais. O meu fundo do poço foi quando chegou que eu disse já não aguentava mais o casamento assim. E então tentei a gente separar-se porque não dava mais. Tinha um familiar que não gostava de mim e não queria que eu tivesse filhos. A pontos do meu filho, quando tinha 7 meses, tentou-me roubar o meu filho e eu é que nunca deixei. E nesse dia tentei, eu e o meu filho, a mandarmos debaixo do comboio. Foi através de uma amiga que conheceu o centro de ajuda e rapidamente começou a notar mudanças na sua vida. Passou uma semana, fui ao centro de ajuda. Ao fim de uma semana comecei a ver melhoras na minha vida. O meu casamento começou a ser diferente, meu marido começou a ser diferente para mim, tornou-se mais meu amigo, para os filhos. E quando ouviu falar na Fogueira Santa de Israel, Piedade deu o seu tudo para alcançar uma vida totalmente transformada. Eu participei na Fogueira Santa e houve uma transformação no meu casamento. Foi o meu sacrifício, aquilo que eu não podia fazer. O esposo está muito bem comigo. Já não sou uma pessoa nervosa, o meu casamento foi transformado. Hoje vivemos os dois um para o outro. Eu sou Jorge, tenho 25 anos, venho da Almada. Antes de entrar na igreja, minha vida em casa, sofria vários desentendimentos familiares. Era com a minha mãe, era com o meu padrasto, o meu irmão. Havia desentendimentos, era por causa de dinheiros, da situação profissional de cada um e causava vários constrangimentos. Para além disso, eu sofria de asma, tinha algumas crises que me deixavam mesmo transtornada, não é? E aflita. Tinha que andar sempre com um medicamento de SOS na mala, caso tivesse uma crise, porque sentia mal, não é? Ficava sem respirar e era complicado se não tivesse o medicamento sempre comigo na mala. A minha mãe começou-me a falar na igreja. Ela, antes também de ir para a igreja, assistia através da TV. Até que um dia ela perguntou se eu gostava de ir com ela. Pronto, explicou mais ou menos. Eu tive interesse e fui. Comecei a ir, calhou na altura da Fogueira Santa. Comecei a seguir e a tentar perceber o que era a Fogueira Santa. Passado 3 semanas, realizou-se a Fogueira Santa, depois de eu estar na igreja. E
E aquilo que me vinha no meu interior dizer, não é? Era que eu devia dar o meu ordenado. Só que depois disso dizia, não, eu tenho que dar mais. Eu comecei a ter o desejo que deveria dar mais. Então o que é que eu fiz? Tentei vender roupa, tentei vender calçado, mas não consegui. Então parti para outra zona, para outros objetos. Tinha ouro de família, que tinha um valor sentimental muito grande. Eu pensei que pronto, vão se chatear comigo, vão dizer que se calhar eu estou maluca, vais dar ouro de família, mas eu não quis saber. Eu fui então a uma loja e vendi-o. E isto tudo deu à volta de 1050 euros. Foi o que eu entreguei na minha primeira Fogueira Santa. A partir da Fogueira Santa comecei a ver então bênçãos, se poderei dizer assim. A primeira foi a nível de saúde, fui curada da asma, não tenho tido crise, já não utilizo a bomba, que era o medicamento que tinha que utilizar sempre na mala, já não utilizo, já não há discussões, está um ambiente harmonioso. Para além da saúde e da vida familiar, prosperei a nível profissional, adquiri o meu primeiro carro, vem outra Fogueira Santa e eu já estou a pensar naquilo que hei de dar, que é, não aceito dar igual ou menos do que aquilo que eu dei na Fogueira Santa passada. E pronto, para alcançar outras situações, não é? O sacrifício mudou a minha vida, valeu a pena. Molte persone passano la vita a lottare per un obiettivo, per un matrimonio felice, per una vita professionale di successo, per la salute, ma si sentono perse, allo sbando, senza sapere che direzione prendere per raggiungerli. È così che molte volte smettono di sognare e di credere che questo cambiamento sia possibile. Iniziano a guardare i problemi come ostacoli insormontabili o come una situazione alla quale dovranno abituarsi. Ma la speranza può tornare, basta un passo nella direzione giusta affinché tutto cambi. Domenica, alle ore 10, è il giorno della direzione giusta, in ogni chiesa cristiana. Non lasciare che i problemi ti circondino o che ti tolgano la speranza e la voglia di lottare per una vita totalmente trasformata. Sede nazionale della Chiesa Cristiana in Italia, Viale di Porta Tiburtina 20, San Lorenzo, Roma. O nella Chiesa Cristiana più vicina a te. Conosci quale tramite l'Amico 24 Ore o su iurditalia.org. Molto bene, noi siamo arrivati nei momenti finali della nostra programmazione. Volevo soltanto ricordarvi che tu che sei una persona che desidera essere felice, desidera trovare la persona giusta, desidera riconquistare quello marito, quella moglie, quella relazione che può darsi a lungo del tempo sia diventato fredda e oggi può darsi non esiste praticamente. Tu vuoi riconquistare, tu vuoi riprendere una relazione, tu hai un indirizzo, Viale Monza 101, noi siamo qui ti aspettando in questo sabato. Una buona sera e alla nostra prossima puntata.